Você, ao ver que a semana de Deus não é uma semana de 7 dias, isso impactou a sua existência depois que você pensou nisso? Estudando sobre esse tema, eu fico pensando sobre a eternidade, né? A eternidade, ela é uma coisa que deveria ser real para nós, que nós deveríamos levar em consideração em tudo que nós fazemos, né? Tudo que nós pensamos, em tudo que nós sentimos. Porque pensar na eternidade significa que você enxerga que as coisas que você está fazendo aqui têm consequências na eternidade. Bem, irmãos, começando então essa segunda parte da mensagem, a mais terrível das noites. Ontem nós pudemos meditar sobre a Semana de Deus. E eu não sei se vocês pegaram assim as nuances, os detalhes envolvidos no que estávamos falando, mas a semana que Deus nos deu não é uma semana de 7 dias. A semana aqui nessa terra é uma semana de 7 dias. E ela é passageira. Aliás, quanto mais os dias vão se passando, mais parece que a semana que Deus deu aqui na terra passa mais rápido. Quando você era bem jovem, criança, provavelmente você ficava assim, puxa, podia passar logo, né? Para chegar no dia tal, naquela festa, naquele momento que eu ia estar com as pessoas, tais e tais e tais. Mas os dias vão se passando e a gente começa a achar que está passando rápido demais. Agora, o que era lento é rápido. A eternidade nos chama. E quanto mais a gente vai percebendo a eternidade, mais rápido a Terra passa. A percepção de que a Terra está passando é a percepção de que os dias aqui na Terra estão passando. Os dias de Deus, portanto, eles não são exatamente iguais. E existe uma coisa muito interessante que eu gostaria de tentar trazer ou tentar fazer você sentir hoje aqui, que tem a ver com a centelha que nos diferencia. A pessoa que vive a vida apenas na semana dos homens não tem esperança. Porque para ele, se morrer, acabou. Há uma centelha que nos diferencia e essa diferença está no dia de Deus. A eternidade. O dia que não tem fim. O dia que eu gostaria de viver. Aliás, não só gostaria, luto para viver. E se isso é presente na sua vida, então você caminha na face da terra de um jeito diferente. Você pensa diferente. Você sente diferente. Você fala diferente. Você escolhe diferente. Porque quando você contempla a eternidade, a coisa mais importante é a eternidade. Você vai, às vezes, aceitar perder coisas terrenas em função do contemplar a eternidade, a semana de Deus. No nosso encontro anterior, eu falei sobre os 2 primeiros dias, juntando os 5 primeiros dias como se fosse um só. Dividindo, portanto, a semana de Deus em 4 pedaços. No primeiro dia, nós sonhamos. Inocentemente, muitas vezes nós cultivamos a ideia de que aquelas coisas ruins não nos alcançarão. É uma ilusão. É uma inverdade. Mas como nós ainda não vivemos essa circunstância, então a gente fica acalentando aquela ideia de que comigo não vai acontecer. Mas vai. Você começa a fazer opções, escolhas,
e as consequências começam a chegar. Chegamos no dia 2. No dia 2, tragédias acontecem, tormentas, o que a Bíblia chama de aflições. As aflições chegam. Por que será que Deus permite que essas aflições aconteçam? Por que será que Deus permite que nós, muitas vezes, resolvemos nos embrenhar por circunstâncias que vão nos doer? E muitas pessoas perderam a fé no dia 2. Alguns perderam só de imaginar que iria acontecer o dia 2. Outros perdem a fé no começo do dia 2, ou seja, quando os problemas começam a acontecer. Outros no meio do dia 2. E outros quando a derrota se consolida. Aí parece que não tem jeito mesmo. A gente perde tudo. Mas será que é isso mesmo que o Senhor nos ensina? Nós vamos ver que diante de uma derrota tão grande como acontece no final do dia 2, o Senhor nos dá o dia 3. No final do dia 2, talvez, você tenha vivido ou viva agora a noite mais terrível, que é quando você começa a pensar e dizer para si mesmo: que Deus é esse que me deixa passar por isso? Que Deus é esse que não vê as circunstâncias do mundo, o sofrimento do mundo, a maldade do mundo? Como é que pode esse Adonai, que diz que é todo-poderoso, Senhor do ouro, Senhor de toda a glória, etc., de todo o poder, deixar isso acontecer com as pessoas e, pior, né, comigo? Como é que pode um negócio desse? Não é mesmo? Eu gostaria de começar, portanto, a nossa mensagem hoje com a pergunta fundamental da nossa segunda parte. O que devemos fazer sempre que a nossa história estiver no dia 2? Principalmente no final do dia 2, quando todas as derrotas se consolidam. A maioria desiste. Aliás, eu conheço muitas pessoas que não só desistem, mas começam a maldizer ao Senhor. O dia 3 chega, raia um novo sol. E o convite que nós temos é: descanse. Tudo se consolidou. Papai sabe o que faz. Sabe aquela hora que você vai fazer algo que é aparentemente contra tudo que todo mundo pensa e diz? Sabe aquela hora que você precisa parar de tentar dar uma de Deus? Ou ser mais forte do que Deus? Como que você é que dita qual é o destino? E você diz assim: agora é minha hora de descansar em Deus. Chegou o Shabat. Sabe, na sexta-feira, o que aconteceu com Yeshua foi terrível. E ele poderia ter usado todos os poderes do céu, provavelmente. Talvez acabar com a terra, com o ser humano novamente. Porque é assim que a gente pensa, né? Eu vou me vingar de quem fez isso comigo. Você vai ver. Pessoa tal que fez isso comigo? Vou lá. Mas é o Shabat. É preciso descansar. O que me fez muito pensar sobre o que é descansar. Será que é viver preguiçosamente esse dia? Será que é deitar e dormir totalmente assim? O que será que é descansar? O que será que é Shabat? O convite do Senhor.
O convite da contemplação da eternidade, porque na eternidade nós não teremos mais conflitos, nós não teremos mais dores, nós não teremos mais morte, nós não teremos mais estresse, angústia e dor, não haverá mais traição. Ou seja, os princípios do relaxamento, do descanso estão ali, nesse princípio do terceiro dia, do Shabat, que na semana humana é o 7º dia. Descansar, portanto, é o que acontece para aquele que ouve ao Senhor depois que passa por essa experiência traumática do segundo dia. Em Salmos 4:8, o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Repararam o que acontece com a pessoa que não consegue sair da sua cabeça o trauma? Ela tem dificuldade de dormir. Não é? Ela não consegue relaxar. Porque ela desconfia que Deus não é capaz de cuidar desse negócio. Que, aliás, é o tema introdutório dessa palavra na mensagem anterior. Desconfiança. Você desconfia que o Senhor não vai dar conta. O salmista aqui está dizendo uma coisa muito interessante sobre descanso. Ele está dizendo que primeiro ele tem paz e por isso ele se deita. E porque está em paz, dorme, pega no sono. Porque ele crê que quem dá segurança para ele é Hashem, o Senhor. No terceiro dia, nós temos, portanto, essa discussão sobre o que fazer para descansar. Como se dá o descanso? O descanso se dá de 5 maneiras. Em primeiro lugar, você precisa parar no Shabat. Tem que parar. É um exercício de fé. Não é mesmo? Mas tem aquele contrato, irmão. Vou perder. Tem que parar. Você precisa parar. E louvar ao Senhor nesse dia. Você precisa colocar a sua confiança não no dinheiro, não em coisas, não em networking, porque eu conheço autoridades A, B, C. Não, eu conheço Deus. E eu sei que Ele é o Senhor da história. E você quer saber de uma coisa? Se eu estou no dia 2, a história ainda não acabou. O Senhor sabe. E Ele vai me apontar o caminho. Parece que eu não tenho força, mas descansa no Senhor, relaxa. Terceira coisa. O sentimento dos filhos de Deus é a paz. Aliás, tem uma música famosa que a gente canta, né? A minha paz os deixo, a minha paz os dou. Não é assim? Tem até um texto bíblico sobre isso, né? Outra banda cantava assim: paz que alimenta o amor. Já viu pessoas que desconfiam? Vivem em guerra. O contrário, né? Quando você confia no Senhor, você vive em paz. Mas o mundo está em guerra. Mas eu não. Se você perceber isso, você vai entender que você tem que ir para o 4º nível, que é ter um relacionamento com Deus. Quando eu comecei a estudar a Bíblia em hebraico, ouvi o Rabino Shulam, por exemplo, uma das coisas que mais me impactou,
Coitado do pastor Ronaldo, andei falando com ele sobre isso muitas vezes, né? Porque nós não temos uma confissão de fé, né? Nós não falamos assim, eu creio em Deus. Nós dizemos assim, Deus existe. Por quê? Porque eu me relaciono com Ele. Eu o vejo. Eu o ouço. Ele existe, eu não preciso crer que Ele existe. Ele existe. Para você fazer isso, você tem que ter um relacionamento com Ele, conversar com Ele, ouvi-lo, clamar. E por fim, você, no dia do descanso, você precisa abrir mão de controlar as coisas. Nesse dia, você não manda, você obedece. Nesse dia, você vai fazer o que Hashem pedir para você fazer. Porque é Ele que manda. Ele é o Senhor da história. Não importa mais o que você vai fazer para controlar, não interessa. Porque quem controla a história não é você. Quem controla a história é o Senhor. Veja que um simples conceito de descansar é muito profundo, né? Certamente nós poderíamos dizer mais algumas coisas, mas a nossa história tema fala sobre isso. Nesse dia, a sogra de Ruth, Noemi, fez uma análise racional com ela. Assim, Ruth, nós somos mulheres. Nessa terra que mulher não tem valor, nada pode fazer. O que a gente pode fazer? E eu sou uma estrangeira aqui na sua terra. Só tem um jeito. Eu volto para minha terra, para os meus. Talvez lá eu tenha uma chance, mas se eu levar você, eu passo fome aqui ou lá, junto com você. Não tem jeito, né? Então você fica aqui com os seus, eu fico lá. Eu vou para lá. Já pensou a segunda derrota dessa mulher? Não é? Porque ela perdeu o marido e iria perder a grande amiga. Muitas vezes nós nos deparamos com circunstâncias assim. Uma encruzilhada em que você precisa tomar uma decisão e essa decisão muitas vezes parece irracional, ilógica. E veja que a Noemi tinha 2 filhos que morreram juntos, né? E a outra esposa do outro filho automaticamente aceitou e... então deixa eu voltar para a casa dos meus pais, né? Mas não foi isso que Ruth fez. Ruth insistiu em continuar com Noemi. E, aliás, ela fez uma declaração de um descanso, de um desapego imenso. Eu acho que é uma das passagens mais tocantes da Bíblia. Ela disse assim: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Você já foi contra a razão descansadamente? Por motivo de fé? Ou você acha que as suas decisões são meramente racionais? Como que você acha que você se chama filho ou filha de Deus e o sobrenatural não acontece com você? Deus sobrenatural relacionando com você e na sua vida não tem fatos sobrenaturais? Como? Como você acha que você vai dizer que você tem um relacionamento com Deus? Deus que é especialista em fazer o tudo a partir do nada? E na sua vida não acontecem milagres, pequenos, grandes, tudo é racional? Não tem uma cura, não tem sei lá, uma decisão que, incomum,
mas cheia de sabedoria, que o Senhor falou com você, e não é misticismo, é busca. Joelho no chão, que é outra coisa interessante, nessa pessoa que busca, ela, para fazer qualquer coisa, antes ela ora. De vez em quando aqui eu falo assim para os irmãos, nós estamos começando errado, nós não oramos. Não é, pastor? Porque como você vai dizer que você tem esse relacionamento com Deus, que você está descansando com Deus, se primeiro você não pergunta a Deus qual é o rumo? Você não inclui Deus no seu meio para tomar as decisões? Senhor, devo me casar com tal pessoa? Senhor, devo fazer tal negócio? Senhor, devo abandonar o meu emprego? Senhor, eu devo... Senhor, você não clama ao Senhor? É como se Ruth estivesse falando para a gente assim, agora que Yeshua passou por toda a vergonha e humilhação, foi sepultado, aos olhos do mundo acabou, porque é isso que acontece com a vida do filho. Grandes vezes, ou muitas vezes, parece que agora não tem mais jeito. Mas aí tem um tempo de silêncio, um tempo de descanso, ao sepultamento. Até Yeshua descansou, gente. Era o Shabat. Nós terminamos agora há pouco o nosso Shabat, mas deveríamos ter terminado o Shabat dizendo assim, descansamos, colocamos nossas vidas nas mãos de Deus. Nós colocamos as nossas decisões nas mãos de Deus. 3 perguntas sobre o dia 3 para você. 5 perguntas, aliás. Quanto e como o descansar de Deus tem sido realidade na sua vida? É aquele tipo de pergunta que a gente faz para você responder para você mesmo, né? Para você se questionar se não tem algo a mudar no seu Shabat. Como o descanso em Deus tem revigorado a sua alma? Dá em você uma vontade intensa de viver? Mesmo sabendo que ontem foi o dia 2? Que a tormenta bateu a porta? Quais são as promessas bíblicas que têm sustentado você quando você descansa? Porque o Filho de Deus tem promessa na vida dele. Tem alguma que tem tocado você, instado você a continuar? Mesmo quando tudo diz que isso é uma bobagem? Ou quando tudo diz para você que você já perdeu? E quando eu estou dizendo você, entenda, o seu projeto pode ser que não seja projeto de Deus, mas o seu projeto talvez seja seu projeto, né? Projeto de vaidade, de orgulho, etc. Mas quando você sonha sonhos de Deus, você acha que isso vai ser derrotado? Acha mesmo? Você acha mesmo que um homem qualquer, um imperador qualquer, um governante qualquer, alguém de poder é capaz de parar o Senhor da história? É capaz de parar o sonho de Deus? De realizar o sonho de Deus? Você acha mesmo? Que dia que você perdeu sua fé e não descansou? Você não percebeu isso? Que é preciso descansar? Por que descansar não tem sido um sinal de preguiça para você? Lembre-se, descansar, 5 princípios. Descansar não é deitar e espreguiçar. Não é nada disso. E por fim, como o descanso em Deus tem impactado sua perspectiva diante das tempestades da vida? E eu posso citar pelo menos uma delas para você. A Bíblia diz que os filhos de Deus fazem parte do povo mais feliz da face da terra. Ela não diz que você é feliz porque tudo está bem, mas ela diz que você faz parte do povo mais feliz da face da terra, porque o Senhor vai fazer tudo ficar bem. E pode ser que o tempo em que Ele vai fazer ficar bem não seja agora.
Aliás, é uma coisa curiosa, né? Os grandes tratamentos que Deus faz não são nos palácios, são nos desertos. Quando Deus quer te tratar, Ele te empurra para o deserto. Lá no deserto, naquele sol escaldante, sem estrutura, sem nada. Às vezes falta água, é lá que tem o tratamento. Mas aí a gente descansa e descansamos porque contemplamos nesse descanso a eternidade. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê que o eterno está preparando o seu dia para nós. A Havdalah vem aí. A Havdalah do céu. Haverá um momento, irmãos, que nós vamos celebrar talvez o último Shabat da terra, para que possamos celebrar o Shabat eterno. A Havdalah é uma cerimônia que nós celebramos aqui agora há pouco, mas que simbolicamente também está apontando para um momento eterno. Veja, agora há pouco nós falamos da separação do sagrado e do profano, dias da terra, o dia do céu. Nós falamos da importância das luzes ou da luz que acendemos. Nós falamos da alegria e da santidade do Shabat e falamos também sobre uma esperança. Esperança está no amanhã, irmãos. Confia, a Havdalah do céu está vindo. E aí a gente chega próximo do quarto dia. O dia do eterno. O dia eterno. A Havdalah aponta para esse dia. É como se ela estivesse falando assim, tá vendo o que vocês viveram, esse gostinho mágico do Shabat aqui na terra? Então esse é um gostinho do que vai ser lá no céu. Lá no céu será o quarto dia, o dia de Deus, o dia que não passa. Então, você pode até achar que não, mas o que nós vivemos aqui é uma batalha espiritual. Todo dia a gente pisa na bola. Todo dia. Eu sinto vergonha. Você não sente, não? Eu não gostaria de ter dito aquilo que eu disse, mas eu disse. Eu não gostaria de ter sentido aquilo que eu senti, mas eu senti. Eu não gostaria de ter feito aquilo que eu fiz, mas eu fiz. Mas você quer saber de uma coisa? Eu não quero cair nessa armadilha mais. Tem um lugar em que essa armadilha não se fará mais presente. O dia eterno. Portanto, o Shabat, ele nos aponta para o final da história. Quando o Filho de Deus pode dizer conforme o que está escrito em 2 Timóteo 4, 7 e 8, que diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira aqui na terra, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Jesus voltará. E vai descer em Jerusalém. Isso simbolicamente pode ser contado na história de Ruth. Ruth foi com a sogra para Israel. Que esperança ela tinha? Alguém ofereceu um emprego super bem remunerado para ela? Alguém disse para ela que tudo lá ia dar certo? Não, aliás, as perspectivas eram totalmente contrárias. Mas chegando em Israel, Ruth conhece um homem que se apaixonou por ela, era parente do marido, do primeiro marido dela, e que exerceu para poder se casar uma regra judaica que dizia o seguinte: olha, eu, como descendente, aqui como parente, deveria me casar com ela. E, na verdade, eles estavam apaixonados. Ela, portanto, foi resgatada por esse homem, acho que era Boaz, né, pastor? O nome dele? Boaz. E a vida dela se transformou. Mas, olha, ela sabia disso quando ela estava lá em Moabe? Não. Ela teve que dar o passo de fé, ela teve que descansar e fazer. É o que provavelmente acontece na sua vida ou vai acontecer
ou já deveria estar acontecendo. Em vários momentos, você sabe que você tem que decidir uma coisa, mas você fica procrastinando ali a decisão, esperando tudo estar perfeito, tudo favorável, de acordo com seus olhos. Mas quando Deus fala, aparentemente não é favorável, mas aí chega lá, a bênção está lá, irmão, no dia do eterno. É exatamente assim que aconteceu com Yeshua. Quando houve a celebração da Havdalah, na tradição judaica começa um novo dia. Yeshua ressuscitou. Ele subiu para os céus, onde foi preparar um lugar, uma casa para os seus filhos. E não é uma casa qualquer, né? E ele nos fez uma promessa de que vai voltar e que vai reinar e que então fará surgir o dia do eterno. Precisava haver a Havdalah para ele ressuscitar. Precisava terminar o 7º dia para que o sinal do dia eterno surgisse. Porque ele estava sinalizando uma coisa muito importante, talvez uma das coisas mais importantes da mensagem bíblica. Eu vou te buscar, eu vou te resgatar, filho meu. Mesmo que aí seja um lugar de tormentas, estresse, angústia e dor. Percebeu como a salvação é talvez o tema mais relevante nosso? 5 perguntas para caminharmos para o fim. O quanto a salvação eterna tem sido importante para você no seu dia a dia? O quanto pensar nisso tem sido uma coisa relevante para a tomada de decisões na sua existência, desde as decisões mais simples às decisões maiores? Ou você tem aceitado se corromper por 30 moedas de prata? Qual tem sido o significado da morada com Deus para você? Nós cantamos aqui agora há pouco 2 canções muito interessantes, né? Basicamente, ela estava falando dessa mensagem que nós estamos trazendo aqui hoje. Porque Deus quer te ver livre, não mais escravo. E uma das canções me fala uma coisa que me emociona muito, quando ele diz assim: o meu lar é Sião. Morar com Deus é não. Eu sinto saudade do que ainda não foi. Como essa aliança com Deus tem te transformado? No seu jeito de ser, no seu jeito de sentir, no seu jeito de fazer, nas escolhas que você tem feito. E em alguns momentos até correndo riscos, aparentemente ilógicos. Como o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, tem tocado o seu coração e o seu viver. Você ouve? Ou ele está longe? Ser distante? Como você tem compartilhado essa esperança com os outros? Porque eu digo uma coisa para você: a sua vida brilha mais do que o sol. Você não precisa falar, as pessoas vão te perguntar. Aí você vai falar, claro, mas a sua vida fala mais alto. Eu queria dizer para você que você precisa confiar. A Havdalah vai chegar. A Bíblia não diz que vai ter uma celebração da Havdalah antes de Jesus voltar, certo? Mas é essa Havdalah, esse momento que marca, ela virá. E se você olhar para a história, e aliás, praticamente todas as histórias bíblicas, elas estão fazendo essa divisão aí dos dias da semana, apontando para a eternidade. Porque Deus é fiel e cuida de nós, mesmo em tempos de aflição. A perseverança, a fé e o trabalho árduo de Ruth Yeshua
são recompensados com as bênçãos, no caso de Ruth, do casamento, no caso de Yeshua, a restauração, e nós, filhos de Deus, com a salvação. 4 conclusões simples da mensagem de hoje. Essa segunda parte, eu gostaria de dizer para você que quando acendemos as luzes, nós estamos falando de esperança. E na Havdalah nós acendemos essas luzes porque estamos dizendo, o dia aqui na humanidade, esse que nós vivemos, está acabando, mas o dia do eterno está por chegar. Nós estamos dizendo que a salvação não é só para mim. A salvação é para uma comunidade, que a Bíblia chama de filhos de Deus. Vivermos juntos, unidos, ajudando uns aos outros, compartilhando uns com os outros, ajudando a aquecer o coração uns dos outros na fé, é uma das coisas que a Havdalah aponta. É um ensinamento divino. A comunidade é fonte de força, apoio e amor. Fortaleça, portanto, seus laços com a comunidade e seja um exemplo de cuidado e compaixão para com os outros. Mas nós também precisamos entender que é preciso sermos gratos pelas bênçãos que Deus nos dá. E agradecer não é meramente levantar a voz e falar assim, muito obrigado. Não, você precisa sentir mesmo, né? Sentir, falar, dar testemunhos, porque o coração está cheio de calor, porque o Senhor cuida de nós. E o principal cuidado que Ele tem é nos levar para o dia do eterno. E por fim, irmãos, se você está vivendo a semana de Deus, você não é mais a mesma pessoa de ontem. A Bíblia diz que aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que enganava, não engana mais. Se você se encontrou com Yeshua, você não é mais a mesma pessoa, ou então você se encontrou com a pessoa errada. Se você continua persistindo na vida do pecado, alguma coisa aconteceu porque transformação não houve. Porque o que o Senhor está nos mostrando aqui é uma mensagem subliminar muito interessante. Os dias humanos serão transformados no dia de Deus. Esses dias aqui de dor, de estresse, de decepções, de lamúrias, isso passará. Haverá transformação e então, um belo dia, o tempo não mais passará. O tempo do eterno. Eu espero que você viva esta realidade milagrosa, sobrenatural, do dia que não se conta no calendário. O 8º dia. O dia que é sinalizado por uma marcação, a Havdalah do eterno, quando todo o tempo se cumprirá e o novo tempo existirá. Que exista também na sua vida. Amém, amém e amém. Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo seu dia. Nós celebramos a sua Havdalah e clamamos para que a Havdalah do dia do eterno nos alcance. Que as tormentas da vida, as aflições da vida, sirvam para aumentar a nossa fé e a nossa disposição de descansar em Deus. Shabat em nosso coração, que o Shabat eterno também nos alcance. Amém, amém e amém.